Graça e paz. Amém. Eu estou sentindo grandes coisas aqui nesse lugar. Mas eu estou sentindo algo assim, olha, que está se espalhando por esse lugar. O que está acontecendo aqui está espirrando lá fora. E o que Deus vai fazer nesse bairro aqui através dessa igreja? Deus mostra isso. O reino de Deus está chegando nesse lugar. Ele está avançando. E nós vamos ler a palavra de Deus. Vamos lá para Isaías, capítulo 43. E a gente preparou alguma coisa, mas à medida que vocês iam cantando, o Espírito Santo ia trazendo coisas novas. Aleluia! E por isso que eu estou alegre. Vamos lá, Isaías 43. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. E depois o versículo 18 e 19. Amém? Todos acharam? Eu quero agradecer ao pastor da igreja, o pastor Mateus, por deixar eu subir neste púlpito aqui para falar a vocês. E louvo a Deus pela vida deles, pela minha sobrinha, foram meus alunos. Não é porque eles são meus sobrinhos, mas foram alunos dedicados no seminário. E eu tenho a oportunidade de ver o que Deus está fazendo. Se eles estão aqui, sei que Deus está usando como instrumento, apesar de que a gente sabe que o pastor e a pastora precisam do sustento, da intercessão dos irmãos para que essa obra possa permanecer. Então não deixe de orar por eles. Amém? Vamos ler então a palavra de Deus. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meu filho de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória e que formei e fiz. Agora o versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerai as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome, porque a tua palavra é viva e eficaz, e ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, e é por isso que nós estamos aqui. Então, Espírito Santo, vem dividir a nossa alma e o nosso espírito, vem dividir a nossa espinha e medula, e vivifica-nos, Senhor, com o teu Espírito. Que o teu Espírito venha dos quatro cantos da terra e assopre sobre nós. O teu sete Espíritos que estão agora diante do trono, que está despedindo vozes, relâmpagos e trovões, que está dando ordem a nosso respeito.
o teu Santo Espírito que é enviado a toda a terra e o teu Espírito que percorre a toda a terra. Nós cremos que Ele habita em nós, está em nós e está agindo nesta hora, Senhor, como já tem agido desde o início. Em nome de Jesus. Amém. Isabel, pode dizer. O vento resseca a minha garganta. Eu estou pedindo se pode desligar. Queridos, então, veja bem. O texto que nós lemos aqui, do profeta Isaías, esse livro trata da visão que Isaías teve sobre o povo de Israel. Deus, para formar o povo de Israel, Ele chamou um homem, Abraão. Ele formou uma família com 70 pessoas que desceu para o Egito. Lá no Egito Ele formou um povo, quando saiu 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E aí Ele transformou esse povo numa nação. E quando Deus formou esse povo, Ele tinha um propósito, que esse povo se tornasse testemunha, que esse povo fosse uma luz para os gentios, que esse povo fosse uma luz para as nações. Como Deus deseja que este povo aqui seja luz para a nação de Capoeira Grande. Nação na Bíblia significa grupo de pessoas ou grupo de humanos. E os grupos de humanos, eles se organizam em lugares, em espaço e se tornam uma unidade homogênea. Deus quer que este povo seja luz para os gentios. Só que quando Isaías ele tem essa visão, e esse capítulo, quando que nós lemos, está dentro da visão de Isaías, de algo que ia acontecer 3 gerações depois. Então Isaías está vivendo no momento, numa realidade nacional, uma realidade social, uma realidade religiosa, mas ele consegue ver o que vai acontecer 3 gerações depois. E aí, antes da gente falar desse último tempo em que Isaías está tendo essa visão, a gente precisa falar da realidade de Isaías. O que estava acontecendo, qual era o cenário que se apresentava. E se a gente for para o capítulo 1, e eu quero que você vá lá para o capítulo 1 de Isaías, nós vamos perceber aqui que a situação nacional de Isaías era uma situação de rebelião, uma situação de abandono de Deus, uma situação em que o povo se afastou do Senhor. Então, antes de fazer essa análise, vamos pensar aqui que nós estamos na 3ª geração. E que essa palavra que Deus deu para vocês, que Deus está fazendo, vai abrir um caminho no ermo, Ele vai abrir rios no ermo, Ele vai trazer coisas novas. Imagina que Isaías está falando como se tivesse há 3 gerações anterior à geração que você se encontra, certo? Então imagina que lá atrás, seus pais, seus avós, seus bisavós, Deus chamou para que eles se tornassem luz, para que eles se tornassem testemunhas, certo? E aí o que acontece? No meio da nossa história, nós vamos sempre encontrar pessoas que foram chamadas por Deus, mas que em algum momento elas se desviaram, elas se afastaram do Senhor. E quando a gente olha para o texto de Isaías 1, diz que o povo entrou em rebelião, eles se afastaram de Deus. A palavra diz aqui que eles se tornaram revoltados contra o Senhor. O texto diz também que Israel perdeu o conhecimento de Deus. E Deus chega a dizer o seguinte, que o boi conhecia o seu dono, mas Israel não conhecia o Senhor. Israel se tornou pior do que um animal irracional, porque ele não se dava conta dos
dos pecados que eles estavam cometendo. Era o povo de Deus, chamado para estar no templo, para adorar a Deus, para sacrificar. Mas em meio a esta vida religiosa, esse povo se afasta de Deus. Só que a palavra de Deus mostra que Ele está interessado nesse povo e o Senhor, ainda assim, no meio dessa geração que se perde, o Senhor vê um remanescente fiel. E lá no versículo 9 diz assim: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e como Gomorra. No meio daquele povo que se perdeu na história da sua religiosidade, Deus ainda conserva esse povo, porque havia ali no meio alguém que era um remidor, alguém que ainda era fiel, alguém que poderia ser instrumento para trazer restauração no meio da sua geração e no meio da sua família. Também a palavra mostra aqui que essa situação nacional de Israel mostrava o quanto isso estava levando o povo para a decadência. Mas também Isaías mostra a situação religiosa do povo. Por quê? Eles desprezaram o Senhor. Veja só o versículo 10, que diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do Senhor Deus, vós povo de Gomorra. Quando Isaías está falando aqui, ele diz: ouvi vós, príncipes de Israel, e nos textos seguintes ele vai falar: ouvi profetas, ouvi sacerdote. Isaías estava dizendo que no meio do povo de Deus, que ia ao templo prestar culto, haviam os piores pecados. Os piores pecados eram cometidos no meio desse povo. E aí o que acontece? Esse povo ia cultuar, mas Isaías mostra aqui que Deus estava vendo que aquela religiosidade era insuficiente, era ineficiente. Por isso que ele diz assim: de que me serve a multidão dos seus sacrifícios? Eu não estou podendo suportar. Era como se Deus tivesse vontade de vomitar quando esse povo ia cultuar ao Senhor. O texto também mostra que Deus não estava autorizando e aprovando aquele culto. Por isso que Deus pergunta: quem vos requereu o pisardes nos meus atos? Está lá no versículo 12. Quem vos requereu você vir somente à casa de Deus para chegar aqui cantar, mas ao sair daqui fazer tudo que não presta, tudo que não deve? E era isso que estava acontecendo com o povo do Senhor. E a palavra mostra que o Senhor diz que ele não estava mais suportando. E aí Deus diz, lá no versículo 13: não continueis trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação e também as festas. Ou seja, Deus está dizendo: não adianta você vir prestar culto, não adianta vir orar, porque eu não estou aceitando, porque você vem aqui, mas quando sai daqui a sua vida é totalmente diferente. Você é uma pessoa aqui, mas lá fora você é outra. Então Deus estava cansado dessa situação. E aí Deus começa a exigir desse povo que eles mudem a sua realidade. Por quê? Porque além de vir à casa do Senhor, eles saíam daqui, mas eles não cuidavam do órfão, eles não cuidavam das viúvas, eles oprimiam, os juízes cobravam mais do que deveriam cobrar, exploravam o pobre. Então o seu testemunho era péssimo. E aí Isaías, quando tem essa visão, começa a dizer assim: olha, vocês querem dialogar, vocês querem mudar essa realidade, vocês querem reconhecer o seu pecado? Venham, vamos conversar.
Porque ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. E se vocês me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Mas se vocês não ouvirem, o pior vai acontecer com vocês. Mas aí o que acontece? Esse povo não deu ouvido. E Isaías passa 50 anos pregando para esse povo, para essa geração, e essa geração não entende, essa geração não reconhece, essa geração cada vez mais que ouvia, mais não entendia. Esta geração que via mais e mais não compreendia. E aí você vai lendo o profeta Isaías, a situação daquela geração se torna tão terrível que a palavra diz que Deus mesmo não permitiu que eles entendessem a palavra. Eles não conseguiam compreender, eles não conseguiam discernir a palavra. E aí esses 50 anos se passaram, Isaías tendo visão desses 50 anos que passaria, e realmente ele pregou 50 anos. Mas também ele mostra, e aí nós vamos lá para o capítulo 42, que chegou a um ponto que não teve jeito para Israel. O que acontece? Israel foi à falência. E aí a gente vê a que ponto Israel chega. A cegueira era tão grande, a partir do versículo, estou em Ezequiel, a partir do versículo, deixa eu abrir aqui para vocês, versículo 18 do capítulo 42. Olha a que ponto Israel chegou. Veja bem, Isaías pregou 50 anos, nada mudou. Aí ele tem a visão do que vai acontecer depois de 50 anos de pregação. E aí vocês vejam o estado que Israel, que o povo vai chegar. O texto diz assim: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Quem é cego, preste atenção, quem é cego como meu servo, e surdo como meu mensageiro, a quem envio? Eu vou repetir. Quem é cego como meu servo, ou surdo como o meu mensageiro, a quem envio? Quem é cego como meu amigo, e cego como o servo do Senhor? A situação da próxima geração se tornou pior por causa da primeira. Mas há algo aqui grandioso, gente, que apesar desse povo, apesar do ponto que esse povo chegou, Deus chama eles de meu servo, meu mensageiro e meu amigo. Vocês já pararam para pensar na misericórdia de Deus? Porque Deus, Ele ainda espera que haja arrependimento do seu povo, que haja transformação desse povo, porque Ele amou esse povo, e Ele chama de servo, porque o servo aqui tem a ideia daquele a quem Ele escolheu. E quando a gente vai entender a figura do servo em Isaías, quando você lê o capítulo 42, ele diz assim: eis aí o meu servo, a quem eu escolhi. Aleluia. Eu pus nele o meu espírito. Este é o meu servo, em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma se realiza, em quem a minha alma vai ver cumprir os propósitos que eu estabeleci para a vida deles. E ele vai proclamar direito aos gentios, às nações. Então Deus olha para uma geração que chega a um nível terrível, a condição é terrível, mas mesmo assim Deus não deixa de olhar para eles como seu servo, como seu mensageiro e como seu amigo.
Aí Isaías precisa dizer que apesar de Deus ver esse povo como servo, como mensageiro, como amigo, ele vai ter que levar esse povo à disciplina. E aí no versículo 24 e 25 do capítulo 42, diz assim: quem entregou Jacó por despojo e Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor, aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes ateou fogo ao redor. Contudo, não o entenderam e os queimou, dos quais não fizeram caso. Vocês estão compreendendo a misericórdia de Deus e a oportunidade que Deus dá para a nossa vida, para a nossa história, e tudo que aconteceu na nossa história? E aí Isaías aqui já está tendo uma visão dessa próxima geração, dessa segunda geração, que não tem jeito, vocês vão ter que ir para cativeiro. Vocês vão ter que passar 70 anos para aprender lá na Babilônia. E sabe por que Deus levou eles para a Babilônia? Porque tinha jeito para eles. Sabe por que tinha jeito para eles? Porque a palavra de Deus diz que o Senhor mandou dizer através do profeta Jeremias que eles ficariam 70 anos na Babilônia. Então, uma geração, a terceira geração, está em cativeiro, está na Babilônia. Mas aí Deus manda dizer assim: olha, eles vão ficar lá na Babilônia, eles vão sofrer o que tem que sofrer, eles vão receber a minha disciplina, mas é lá que eles vão aprender a me buscar de todo o coração. E quando eles me buscarem de todo o coração, eu serei achado, eu me deixarei achar. Deus não vai deixar mais eles cegos, mas Deus vai trazer discernimento. Deus vai abrir os olhos. Deus vai mostrar o que há no coração deles. Deus vai mostrar o que precisa ser tratado no seu coração. Deus vai abrir a sua mente, as suas emoções, a sua vontade, e vai mostrar o que precisa ser mudado. E aí Isaías vê o final desse cativeiro. E esse texto que vocês escolheram para tema, Isaías está tendo a visão do que vai acontecer. E é mais ou menos a visão de 2 anos antes de terminar esse cativeiro de 70 anos. E eles estavam temerosos, porque eles já tinham conhecido a história. Eles aprenderam a buscar o Senhor, eles entenderam por que foram para cativeiro. E agora eles precisam voltar, eles vão voltar, e eles estão com medo de voltar para uma nova realidade, por uma estrada, porque eles vão lembrar o quanto eles tiveram que caminhar no deserto, presos por correntes, sendo levados para a Babilônia, tendo que viver longe da sua pátria, tendo de cantar hinos, porque pediam para eles cantarem com harpas, eles não queriam cantar, porque eles se lembravam de Jerusalém, se lembravam da sua casa, e agora eles estão com medo de voltar, porque eles não sabem o que vai acontecer, porque eles já entenderam que merecem todo castigo de Deus, toda a disciplina de Deus, e agora eles não sabem o que vai acontecer. Mas aí a palavra, e aí o texto do capítulo 43, Isaías dá essa palavra para essa geração, essa terceira geração, e que representa a nossa geração aqui hoje. Representa vocês que estão aqui. E aí ele começa a dizer: mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. No texto abaixo, no versículo 7, diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Aleluia. O que Deus está dizendo agora para essa geração
que representa aquela última geração lá no cativeiro. Deus diz assim: olha, eu te criei. Eu decidi criar você. Aleluia. Cada um aqui que Ele conhece pelo seu nome. Aleluia. Ele decidiu te criar. Você está aqui porque Ele quis que você nascesse. Ainda que você tenha sido rejeitado no ventre de sua mãe, ainda que você tenha passado as piores situações e você sobreviveu a todas elas, você está aqui porque Deus decidiu criar você. Entende? E o texto, ele diz: eu te criei e eu o quê? Te formei. Essa palavra aqui significa, sabe o quê? Que quando Ele decidiu te criar, Ele foi formando como um escultor. E Ele foi decidindo que tipo de pessoa você seria, quem você seria, o que você faria, qual seria a tua profissão, a tua habilidade, o teu dom, que instrumento você seria para Ele aqui nessa igreja, no seu trabalho, no lugar onde você está. À medida que Ele ia formando no ventre da sua mãe, Ele ia pensando. E Ele ia sorrindo, e Ele ia pensando, e Ele ia escrevendo num livro tudo que iria acontecer com você antes que seus dias fossem estabelecidos. Vocês estão entendendo, queridos, coisa linda? Ele escreveu tudo. E tudo que está escrito vai se cumprir a seu respeito. E o texto diz que Ele te criou, Ele te formou e Ele te fez. Ele te fez porque Ele tem um propósito para cada um aqui específico. E o que Ele tem para você não pode ser o do outro. O que Deus tem para você fazer nessa igreja é o que Ele estabeleceu. Você não está aqui para fazer aquilo que é do outro fazer. Eu não posso desejar fazer o que é do outro, porque Deus te fez para realizar algo que é bem específico para você, para a sua identidade e para aquilo que o Espírito Santo determinou na sua vida. E aí, a palavra vai dizendo: olha, você não precisa temer. Talvez você pense assim: mas você está falando tudo isso, mas o que está acontecendo na minha vida é terrível. A história da minha vida, o que eu vivi, os pecados que eu cometi, as situações que aconteceram na minha vida, eu não sei se Deus vai fazer algo comigo. Eu estou passando por tantas situações, tantas tribulações. Mas olha o que a palavra de Deus diz no versículo 2. Eu vou cumprir o que estabeleci por você, ainda que ao passares pelas águas, eu serei contigo. Ao passares pelos rios, eles não te submergirão. Você pode imaginar você num rio, você está indo, começa a entrar num rio, que a água é rasinha, vai entrando, de repente vai afundando, e a água está aqui no pescoço. Deus não vai permitir que essa água passe no teu pescoço. Deus não vai permitir que você passe além daquilo que você possa suportar. Ele vai prover livramento para você. E a palavra ainda diz o quê? Que se passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Ou seja, pode ser a pior situação, pode ser a pior pessoa que esteja perturbando a sua vida, pode ser a pior pessoa que esteja te impedindo, pode ser uma situação que está te levando à depressão, à angústia, à vontade de morrer, à vontade de desistir, porque, queridos, é assim que acontece. É um fogo que vem aqui, não é isso?
quem passa por depressão, quem passa por angústia, quem passa pela síndrome do pânico, quem passa pelo temor, é aqui, ó, vem uma queimação, vem um negócio subindo assim, que vai esquentando aqui, ó, e sufoca a pessoa. Deus não vai permitir que você passe por esse fogo, você vai transpor esta situação. E aí, queridos, o que eu preciso fazer? Isaías, ele está enxergando aqui, ele está tendo uma visão do temor que tomou conta daquele povo, que já tinha entendido tudo. E aí eu quero falar para você nessa noite. Quanto tempo eu vou ter mais aqui? Para saber até onde posso ir? Então, para vocês entenderem o que Deus está fazendo nessa geração, quando o povo de Israel entendeu, começou a buscar ao Senhor, eles começaram a entender que tinha alguma coisa errada dentro deles. Mas muitas vezes, quando isso acontece na nossa vida, isso é muito bom. É porque o fogo do Senhor já está nos aquecendo. Mas às vezes nós não sabemos identificar o que há dentro do nosso coração para ser tratado. E o que Deus queria do povo de Israel era a sua santificação. Era a sua santificação. Quando Isaías teve a primeira visão daquela primeira geração, ele estava tão angustiado com a situação nacional, com a situação social, com a situação religiosa, e aí a situação política, né? Porque hoje a gente está vivendo uma situação assim, a gente está angustiado com a política, está angustiado com as questões sociais, está angustiado com a questão religiosa no meio do povo de Deus, é muito pecado no meio do povo de Deus, e a gente está angustiado, e Isaías estava angustiado, porque o rei tinha morrido. A nação já estava em situação complicada, porque o rei estava leproso, o filho que era meio fraco, apesar de ser temente a Deus, estava cuidando da nação. E aí ele entra no templo, porque ele está angustiado. E aí, queridos, ele tem a visão do trono. Mas ele tem a visão do trono como alguém ainda que precisava ser tratado. E aí eu fiquei vendo aqui, eu pude contemplar essa igreja, viu, tendo a visão do trono essa noite. Essa igreja está tendo a visão do trono. Isaías também estava tendo a visão do trono. Mas ele chegou à seguinte conclusão: eis que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. E aí o que aconteceu? Veio o anjo com uma tenaz e tocou na boca de Isaías. E o que aconteceu? Os seus pecados foram perdoados e a sua iniquidade foi tirada. São duas coisas. Deus perdoou todos os seus pecados e tirou todas as suas iniquidades. Queridos, quando nós começamos a ter visão do trono, significa que a gente precisa tratar o nosso coração. Começar a pedir ao Senhor para vir limpar o coração, para santificar a nossa vida, para a gente continuar tendo a visão de Deus. É por isso que Jesus falou assim, ó: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Terão visão do trono de Deus. Conhecerão Deus. Vão ouvir Deus discernindo o coração. Vão ouvir Deus sondando o coração. Vão ouvir o Espírito Santo dizendo: isso é pecado, não cometa esse pecado. E o que significa ser limpo de coração? Ser limpo de coração significa o seguinte: coração, na palavra de Deus, é uma palavra usada figuradamente para representar a sede do pensar, do sentir,
do decidir e do perceber. Vamos repetir esses 4 verbos? Pensar, sentir, decidir e perceber. O que significa que Deus quer purificar o quê? O nosso pensamento. Ele quer purificar as nossas emoções, que é o sentir, o sentimento. Ele quer purificar as nossas decisões. E Ele quer purificar a nossa forma de julgar e de perceber. Estão entendendo, queridos? E quando nós aprendemos a buscar essa purificação, o temor que nós lemos aqui, o texto diz, não temas, ele vai sair. Sabe por quê? Porque a gente vai aprender a viver em fé, em esperança e em amor. Fé, porque a gente tem a certeza que Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode mover toda a situação. Deus vai abrir o quê? Água e rios no deserto. Ele vai abrir caminhos para passarmos. Sabe por quê, queridos? Quando a gente erra, o caminho é largo. Mas para voltar, o caminho se torna estreito. E aí a gente precisa de graça. E Ele está dizendo que vai ajudar você a sair dessa situação. Vai tirar você dessa situação. Ele vai consertar tudo que está fora de lugar. Mas para isso eu preciso que é santificar o meu coração, para eu aprender a viver em fé. Também a viver em esperança. O que é viver em esperança? É não viver olhando para o caminho que é estreito de volta. Não vou dar conta de voltar. Acho que eu vou continuar na vida que eu estava. Está muito difícil. Está muito difícil vir para o trono. Está muito difícil viver diante do trono. A esperança é você não olhar para os lados, mas é olhar para frente. Olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. A palavra de Deus diz: livrando-me de todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. E esse livrar-se do pecado é também livrar-se do peso. E livrar-se do peso é entregar tudo para Ele. É entregar para que Ele cuide, para que Ele trate, para que Ele resolva e para que Ele nos faça achar graça diante dEle, diante dos homens. O texto que nós lemos diz aqui: eu colocarei pessoas por vocês. Ele diz: eu dei o Egito, eu dei a Etiópia, eu troquei. Eu tirei o poder dessas nações para dar o poder para vocês. Deus abrindo caminhos, Deus abrindo oportunidades, colocando pessoas a nosso favor. Então, um coração limpo aprende a viver em fé, esperança e amor. E o que o amor é? O amor, lá na palavra de Deus, diz que o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. E aí, queridos, como é que eu posso saber se o meu coração está limpo? Como eu posso saber que eu estou andando em fé, esperança e amor? E aí eu preciso aprender a fazer perguntas ao Senhor, eu preciso aprender a orar. E aprender a orar significa que eu preciso dialogar com Deus e não fazer monólogos. Porque às vezes a gente apresenta os nossos problemas para o Senhor e diz em nome de Jesus, amém, e toma para nós, não é verdade? Mas a oração é um diálogo onde eu pergunto e Deus me responde. Onde eu pergunto e Deus sonda o meu coração. E aí eu quero falar de 4 perguntas, pelo menos, que você precisa fazer para o Senhor. E que essas perguntas vão fazer você enxergar o que há no seu coração
e precisa ser tratado. E quando você aprender a fazer essas 4 perguntas, você não vai precisar fazer o que está escrito lá no versículo 18 do capítulo 43. Diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Tá? A primeira raiz que eu preciso entender na minha vida para purificar o meu coração, limpar o meu coração, me santificar, para me tornar uma testemunha neste lugar, nesta sociedade, na sua família, na sua igreja, é você olhar para os pecados geracionais. Eu quero dizer, queridos, que as famílias, elas têm pecados característicos. E na igreja tem famílias. E quando a gente pensa assim, a família do fulano, a gente já sabe mais ou menos como é o jeitinho daquela família. Tanto as coisas boas como as coisas ruins, não é verdade? Família fulano de tal. Tem tanta coisa boa que essa pessoa faz, mas tem esse problema. Né? Família do Beltrano. Tem tanta coisa boa que essa família faz, mas tem problemas. O que eu preciso entender? Que nós, apesar de vivermos debaixo da graça de Deus, nós temos uma natureza pecaminosa, que pode ser na área do sexo, poder ou dinheiro. E eu preciso pedir ao Senhor para sondar o meu coração, se eu tenho comportamentos que são comuns dentro da minha linhagem. E eu preciso me consertar com Deus. E eu preciso, na minha história de vida, tratar com Deus pecados não confessados. Porque o crente, às vezes, sabe como é que ele age? Ele age assim, ó. Ele peca, e aí ele descobre que está errado, ele não pode continuar. O que ele faz? Ele para de pecar, mas ele não trata o pecado. Ele não trata esse pecado com Deus. Esse pecado precisa ser confessado. Esse pecado precisa ser dialogado com Deus. Não pode ser confessado atacado, tem que ser confessado a varejo. Então eu preciso tratar o pecado, tá? Essa é a primeira coisa. E aí eu preciso perguntar: Senhor, o que há no meu coração? Quais são os pecados que eu tenho cometido e que eu cometi? A segunda questão que eu preciso perguntar ao Senhor: Senhor, há alguma atadura de alma? Há alguma ligação estreita? Há alguma ligação de alma que é pecaminosa? Eu tive alguma relação estreita com alguém e que eu não tratei e que eu preciso tratar? Eu preciso falar com Deus. E uma relação estreita, queridos, precisa ser feita uma oração de confissão, porque a gente precisa pedir a Deus para desligar nossa alma dessa pessoa. E isso inclui estupro, violência sexual, abuso de pais contra filhos, de filhos contra pais, porque toda vez que há uma ligadura estreita sexual, ela une essa pessoa trazendo influências que traz raiva, ira, rejeição, rebelião. Pessoas que começam a se sentir rejeitadas, essa pessoa precisa orar e colocar diante de Deus para tratar a sua dificuldade em perdoar. A dificuldade de perdoar o erro dos irmãos. A atadura estreita da alma faz com que essa pessoa tenha problemas de relacionamento de uns com os outros. E aí o que acontece? Em vez de aproximá-la mais do trono, afasta-se do trono. A terceira pergunta, a terceira raiz, são as expectativas negativas. O que são expectativas negativas? As expectativas negativas são aquelas palavras que interditaram a sua vida, palavras que te amaldiçoaram, palavras que te feriram,
palavras que fez com que você deixasse de acreditar em si mesmo. Há muitas pessoas que estão adiando muitas coisas na vida há muito tempo, porque elas foram interditadas por palavras. E porque elas interditaram outras pessoas com palavras. A palavra de Deus diz que Ele vai pedir conta de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Então, se você interditou a vida de alguém com palavras, você precisa tratar isso. Pedindo perdão, confessando a Deus primeiro, pedindo perdão. Ou se você foi interditado por palavras, você precisa liberar perdão. Porque se não há liberação de perdão, vai criando amargura no coração, que ao invés de aproximar você do trono de Deus, vai afastar você do trono de Deus. Então, se há alguém que você precisa perdoar essa noite, se você tem amargura na sua alma, e a amargura, sabe como ela se dá? Você dorme pensando na situação, acorda pensando na situação, toma café pensando na situação, almoça pensando na situação, janta pensando na situação. E cada vez que você pensa na situação, mais dor você sente, porque vai criando várias raízes de amargura. E você precisa se desvencilhar disso. Porque senão você não vai vencer. Você não vai conseguir passar por esse caminho. O Senhor não vai abrir caminhos para você no deserto. Você vai continuar no deserto. Então, essa noite é noite de sair, porque o Senhor está abrindo um caminho. O Senhor está fazendo coisas novas, né? O que o texto diz? No versículo 19... Eis que faço coisas novas que está saindo à luz. Porventura não percebais? Eis que porei caminhos no deserto e rios no ermo. O que significa colocar rios no ermo? Quando você se livra da amargura, sabe o que acontece? Rios de água viva fluem do seu interior. Rios de água viva no singular. Sabe por quê? Porque a água viva, ela era aquela água que sai da fonte, que vem pelas pedras. Não é água parada. Toda água que a gente bebe é água parada. Fica parada lá na caixa d'água, vai para o reservatório lá da SEDAI, não é verdade? Água parada. Mas a água viva, ela vem brotando pelas pedras. Quando a gente vai lá para o Vale do Jequitinhonha, a gente vê isso. Você tenta achar o caminho de onde vem aquela água, você não consegue achar. Porque ela vem vindo. E isso representa a água da vida, que vem por um caminho só. Ela não vai se sujar em nenhum lugar, mas ela vem direto para quem precisa receber. Então, enquanto a amargura não sai, enquanto a angústia não sai, a tristeza não sai, a falta de perdão não sai, não tem água viva que saia do teu interior. Então, rios no ermo é isso. Deus vai te fortalecer, te vivificar para superar. Aleluia. E a expectativa negativa, queridos, cria a quarta questão. Aliás, são 5 que eu quero falar, vou falar a penúltima, mas eu estou encerrando. A quarta são os votos internos. Toda vez que a gente tem uma expectativa negativa, que são as amarguras, as tristezas, a falta de perdão, certo? Gera em nós votos. E aí cria-se o círculo vicioso de se falar palavras que vai atingir um ao outro. Você começa a proferir e julgar e lançar palavras sobre pessoas, sobre filhos, sobre marido, sobre liderança da igreja, sobre parentes, sobre mãe, sobre o pai, sobre o chefe. Palavras que não abençoam. Então, são votos que vão saindo da sua boca, por causa da expectativa negativa que está dentro do seu coração. E às vezes você não fala, mas você fala aqui na tua mente. E aí sabe o que acontece com você?
você perde toda a energia para colocar em prática qualquer sonho e qualquer propósito que você tenha na vida. E aí você se torna uma pessoa cheia de ostracismo, uma pessoa que está paralisada, uma pessoa que não consegue sair do lugar. Quando sai, dá 3 passos, volta 2. Vai até o meio do caminho, não consegue continuar. Você não faz as coisas direito e as pessoas puxam o teu tapete. Porque há uma inclinação, uma indisposição que faz você acreditar naquilo que você pensa e naquilo que você diz. Eu não dou para nada, eu não presto para nada, eu não posso fazer, fulano não vai me ajudar, se Beltrano não for, eu não faço, eu não consigo. É a falta de confiança, é a falta de autonomia, é a falta de habilidade. Então eu preciso curar o meu coração, eu preciso santificar o meu coração. E por último, são as imagens traumáticas. Talvez exista alguém aqui que quando lembra daquele pior dia, daquela pior situação, você se estremece dentro de você. Talvez tenham pessoas aqui que ainda não enterraram o seu pai, ou sua mãe, ou seu marido, ou seu filho, porque ainda não aceitou essa perda. Talvez tenham pessoas aqui que não conseguem perdoar, porque não conseguem esquecer aquilo que aconteceu e aquilo que fizeram com você. E aí isso deixa o coração doente. O coração sem fé, sem esperança e amor. Então o que você precisa fazer é entender que Jesus estava lá. Jesus viu tudo aquilo. E Ele permitiu, porque Ele sabia que você não ia decepcionar. Um dia eu estava fazendo uma pergunta para o Senhor. Eu falei assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor escreveu tudo a meu respeito no livro. Agora me diz aqui uma coisa, Senhor. O Senhor escreveu essa coisa ruim que ia acontecer comigo na minha história? Como é que esse negócio o Senhor mesmo escreveu? Eu estou aqui formando você, a Irenita, e eu vou fazer isso, vai acontecer isso com ela, isso de ruim, isso. O Senhor escreveu mesmo, o Senhor decidiu isso. Mas o Senhor não me respondeu no mesmo dia, não. Aí um dos meus irmãos me ligou umas 2 semanas depois. Ele vira para mim e falou assim: Irenita, eu achei aqui uma versão da Bíblia que diz assim lá no Salmo 139, versículo 13. Como é que começa? O 13 começa. Peraí, deixa eu abrir aqui para dizer para vocês exatamente. 139, 13, diz assim: pois tu formastes o meu interior e me teceste no seio da minha mãe. Ele falou assim: a versão que eu achei diz que lá no original está escrito assim: pois tu formastes o meu interior e me expuseste à vergonha. Isabel, que é a professora de hebraico, o Senhor formou o meu interior e me expôs à vergonha. Não, a perigo. A perigo? Aí ele, vê se tem alguma coisa escrita. Eu fui pegar todas as Bíblias que eu tinha lá em casa. Não tinha como ver lá no original. E aí eu não conseguia, aí eu falei assim: Senhor, eu não achei nada. Mas se é assim que está no original, eu quero que o Senhor me explique esse negócio aí. Eu preciso entender. E eu orei e Deus falou assim para mim: veja bem, quando eu estava te formando, você iria conviver com pessoas que têm livre-arbítrio. E eu vi que você ia conviver com essas pessoas. E vi que essas pessoas iam fazer isso com você. E eu permiti. Eu te expus a perigo. Porque eu sabia que você não me decepcionaria. Estão entendendo, gente? Aquilo foi demais para mim. Aquilo foi demais. E aí eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu não sei
ainda a que perigos o Senhor vai me expor. Mas eu só te peço uma coisa: não me deixe te decepcionar. Onde eu for, onde o Senhor me levar, eu sei que o Senhor vai estar comigo. Porque ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor está lá. Então eu quero dizer para você que o Senhor te expôs a esse perigo, sim. Ele permitiu que você passasse por tudo isso. Que você fosse abusado, que você fosse abusada, que você fosse violentada, que alguém não te respeitasse, que alguém te traísse, que alguém te rejeitasse. Porque Ele sabia que você estaria aqui hoje. Porque Ele sabe que você é servo dEle, é serva dEle. Que você é mensageiro dEle, que você é mensageira dEle. E que você é seu amigo e Ele é teu amigo. E Ele quer que o seu gozo seja completo. Porque Ele quer que você seja testemunha neste lugar. Ele quer preparar o teu coração, que o seu coração esteja limpo, para você poder orar e repreender todos os principados e potestades deste lugar. Para que você possa orar e pedir ao Senhor: venha o teu reino, traga os teus anjos para este lugar, estabelece o teu reino, usa o teu povo para ir às ruas, aos valados, onde estão os pobres, os miseráveis, os bêbados, os drogados, os ladrões, os assassinos, as prostitutas, os meninos de rua, porque Deus quer te usar e Ele te permitiu sentir essa dor para você entender a dor daqueles que estão lá fora. E foi isso que aconteceu com Jesus. Imagina a tua dor aí agora. Imagina a tua dor. Agora imagina o somatório de todas as dores que todos nós aqui já vivemos. Agora imagina Jesus suportando isso na cruz. Agora imagina Jesus suportando todas as dores do mundo inteiro na cruz. Não tem como imaginar. Então, a dor que eu sofri não se compara em nada da dor que Jesus sofreu por mim, daquilo que Ele fez no meu lugar. E é por isso que essa noite eu quero fazer uma oração. E eu quero que você abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E aí eu vou chamar pessoas aqui na frente, mas eu vou dizer no geral, porque eu não quero dizer assim: vem aqui quem tem esse problema, vem aqui, não, para não expor ninguém. Mas eu gostaria de chamar aqui na frente, e só vem quando eu disser venha, aquela pessoa que realmente compreende que precisa confessar pecados escravizantes que são presentes na linhagem familiar e que você luta com esses pecados escravizantes. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que já teve alguma ligação estreita. Talvez você é casado e você teve um relacionamento com alguém e você nunca confessou isso para o Senhor e você quer confessar essa noite e você quer pedir ao Senhor que desligue a tua alma dessa pessoa. Porque quando alguém se une com uma prostituta, faz um corpo com ela, e se essa pessoa tem um demônio, esse demônio vem junto e se torna um encosto na sua vida. E trava todas as coisas na sua vida. Se tem alguém que viveu essa situação, você vai vir aqui na frente. Ninguém precisa saber, você vai confessar aqui no altar ao Senhor. É como se você tivesse vindo aos pés da cruz para confessar esse pecado, para que o Senhor desligue a sua alma dessa pessoa. Se seu pai abusou de você, o demônio que teve e que estava lá nele, você vai orar e vai pedir: Senhor, desliga a minha alma, porque quando eu lembro dessas coisas eu sinto ódio. Eu quero também que venha aqui à frente, na hora que eu disser venha, aquela pessoa que tem expectativa negativa a respeito de si mesmo.
eu me sinto um burro, eu me sinto uma pessoa desqualificada, eu não consigo fazer nada sozinha, eu tento fazer, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu me sinto culpado ou culpada, você virá aqui à frente. Se você tem proferido palavras, se você tem feito votos internos com a sua boca contra alguém, amaldiçoando, ferindo, interditando, você vem aqui na frente. E se você precisa perdoar e você quer perdoar alguém que proferiu palavras contra a sua vida e que fez você paralisar, você virá aqui porque você está decidindo perdoar, porque perdoar é uma decisão. E quando nós decidimos perdoar, o milagre sobrenatural do perdão acontece. Nós vamos pedir que venha aqui à frente. Você que viveu um trauma, uma situação traumática, você fica lembrando desses traumas, você estremece, ainda tem medo, você sua frio quando lembra, você virá aqui à frente. Então agora nós vamos ficar primeiro de pé, vamos abaixar as nossas cabeças para orar. Fechem seus olhos. Abaixem suas cabeças. E agora podem vir à frente as pessoas que querem colocar diante do Senhor qualquer situação que a gente apresentou nessa noite, que eu vou orar por vocês. Pode vir. Quem virá? Amém. Amém. Quem mais quer vir colocar diante do Senhor? Glória a Deus. Amém. Pode vir. Não tenham vergonha. Não tenham vergonha. Também eu vou chamar aqui à frente alguém que teve alguma situação de derramamento de sangue. Isso inclui aborto, porque derramamento de sangue impede muitas coisas e muitas acusações do inimigo contra as suas vidas. Mais alguém? Pode vir. Alguém que tenha cometido aborto antes da conversão e que... Alguém que participou e ajudou alguém a fazer aborto, também pode vir aqui à frente. Você não fez, mas ajudou, comprou remédio, foi à farmácia, levou, deu um chazinho. Porque derramamento de sangue traz atraso de vida. Lembra de Caim? Caim, ele se tornou nômade, porque ele derramou sangue. Ele ia no lugar, plantava, o solo não produzia. Ia para outro lugar, plantava, o solo não produzia, porque tinha pecado de derramamento de sangue. Eu vou pedir o pastor que venha aqui para frente, junto com a Isabel, para a gente orar. Enquanto eu estiver orando, se alguém quiser, se o Espírito Santo incomodar, venha. Talvez eu não tenha falado alguma coisa, mas algo entrou no seu coração e está te incomodando. E talvez você pense, ela não falou, então eu não vou. Mas se o Espírito Santo está te incomodando por alguma coisa, venha. Porque Deus vai abrir um caminho. E aí nós vamos estar aqui em oração agora. Senhor, meu Deus, meu Pai. Nós te louvamos e te exaltamos nesta noite, porque a tua palavra é viva e eficaz. Senhor, nesta hora nós estamos aqui, clamando ao Senhor, para que o Senhor venha receber as orações que estão sendo colocadas diante do Senhor. Pai, as confissões que estão sendo feitas agora, Senhor. A tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, muito pode a oração de um justo. E nós estamos aqui neste púlpito. Nós três estamos aqui, Senhor, intercedendo por essas pessoas que estão confessando agora, Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, nós estamos te pedindo agora que o Senhor venha com o teu sangue, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Santo Deus precioso, do Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Senhor, vem agora e purifica, Senhor, e apaga toda a transgressão, Senhor,
toda acusação que Satanás tinha contra a vida deles, Senhor. Nós te pedimos agora, ó Pai, venha perdoar esses pecados, Senhor, e apagar essas transgressões. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos a cura da alma, a cura da mente, do coração, os pensamentos, as emoções, a vontade, a percepção, Senhor, vem curar agora. E nós repreendemos toda a legalidade, toda a opressão que Satanás fazia sobre estas vidas. Por causa deste pecado, nós repreendemos agora. E firmados na tua palavra que diz que o Senhor não encontrou ninguém que orasse a favor de Israel. Mas nós estamos aqui agora, Senhor, intercedendo a favor deles, para tapar as brechas. E, Senhor, nós tapamos agora todas as brechas que foram abertas na vida deles. E fechamos agora em nome de Jesus. De maneira, Senhor, faz que onde eles pisarem, a luz do Senhor vai brilhar. Que o Senhor vai abrir caminhos para eles. O Senhor vai abrir rios no ermo. O Senhor vai colocar homens a favor deles, Senhor. O Senhor vai trazer graça diante dos homens. O Senhor vai trazer oportunidades. O Senhor vai restaurar ministério. O Senhor vai levantar dons. O Senhor vai ativar dons. O Senhor vai tirar toda a mágoa, toda a tristeza. E, Senhor, nós profetizamos fé, esperança e amor. E profetizamos, Senhor, que eles vão levantar as suas mãos e vão proclamar para vir o reino de Deus. E o reino de Deus vai se estabelecer onde eles estiverem, na casa deles, no emprego deles, na escola deles, na igreja, onde eles estiverem. Os anjos do Senhor estarão com eles. A tua palavra de ordem será dada a respeito deles, porque o Senhor vai fazer coisas novas na vida deles, coisas que já estão a caminho. As bênçãos que estavam retidas nos lugares celestiais vão descer agora. E vão descer sobre esta igreja, porque o pecado está sendo tirado, o pecado está sendo tratado, e esta igreja vai multiplicar, porque o Senhor vai estar neste santo templo, vai estar nesta casa, vai estar neste bairro, porque esta igreja é luzeiro neste lugar. E nós abençoamos a vida do pastor e da pastora desta igreja. Abençoamos esta igreja. Abençoamos a cada irmão em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Amém, irmãos? Volta aqui. Os irmãos que estavam aqui, volta aqui. Vem para cá, vem mais para perto aqui, por favor. Pode vir, irmão. Tem medo de mim, não. Eu quero dizer para cada um de vocês: se existe embaraço, hoje foi quebrado. Se existe prisão, foi desfeito. E o ministério foi reativado para a glória de Deus. E eu quero dizer também: seus pecados estão perdoados. E de paz. O Deus de paz será convosco. Para o seu passado, apenas gratidão. Olhe para frente, para aquilo que Deus tem adiante de vós. E assim, temos 3 homens aqui à frente. Então, 3 oficiais da igreja vão vir aqui. E vão falar exatamente isso para esses irmãos. Pode vir, irmão, não fica escolhendo um outro, não. Vem cá. Vem, pode vir. Se vier 5, vai ser muito bom. Se vierem todos, vai ser melhor ainda.
E as irmãs da nossa igreja também. Vão abraçar cada uma delas que estão aqui. E enquanto a Isabel estará ministrando um louvor, o Senhor estará curando ainda e falando maravilhas. Amém? Então pode vir aqui, irmãos. Dá um abraço aqui nessa irmã aqui. Profetiza a graça sobre a vida dela. A Irenita também vai profetizar sobre vocês. E você que está aí no seu lugar, seja uma bênção para quem está do seu lado. Profetiza a vida sobre essa pessoa que está do seu lado aí. Talvez essa pessoa que chegou aqui ficou com vergonha de vir até aqui à frente. Mas você está do lado dela. Profetiza a vida de Deus sobre a vida dela. Profetiza a graça do Senhor sobre ela. Profetiza a presença de Jesus. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser para o teu louvor. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em
e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial no meu interior, com águas vivas estão ao meu Rendemos graças, Senhor, aleluia. Nós cremos, Senhor, no milagre. Nós cremos no milagre, Jesus, aleluia. Enche-me, Senhor, do teu Espírito Santo, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Louvado e engrandecido, aleluia. Oh, glória, andra vassume, mantuias nube, andra vassume, aleluia. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o teu nome, aleluia. Dependemos do teu Espírito Santo, Senhor, aleluia. Com os olhos fechados, Glórias, glórias, ligado glórias e a Deus. cuidado pelo meu Aleluia. Espírito. Louvado e engrandecido Eu fluirei como um manancial do grande, teu grande é o Senhor, interior, aleluia. com águas vivas. Ai, André Vassume, cante, Te André Vassume. restaurarei. Ai, André Vassume, mantuias nube, André Vassume. Para o meu Aleluia. louvor, eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas te restaurarei. Para o meu louvor te restaurarei. Para o meu louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o que o Senhor fez hoje aqui, nós não temos como agradecer. Louvado e bendito seja o teu nome. Porque cadeias foram quebradas e despedaçadas. E o reino do Senhor se aproxima. E todos saberão que foi o Senhor quem fez. Louvado e adorado seja o nome de Jesus. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor. E esteja à vontade em nosso meio. Para continuar reavivando ministérios aqui nesse lugar. E curando corações para a glória do nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas a nosso Senhor Jesus Cristo.